lá no mais um podcast Coladinho com o Pânico. É isso aí, Zuzu, nosso convidado de altíssima categoria hoje. De apresentá-lo daqui a pouco tem Daniel Lopes, é jornalista, escritor e professor, mas agora ele, o mais querido da audiência da Rádio Jovem Pan, o rei da retórica, o homem que faz teses maravilhosas. Com vocês, o Kaká, Caio Coppola is in the house. Obrigado pela presença. Copoleta. Gente, Como é que você está, meu querido Copoleta? Olha, eu tava apreensivo. Por quê? Por que será, né? Na eleição? O que tá acontecendo? Obviamente, né? O futuro do nosso país, muita coisa em jogo, né? As pesquisas, você diz? Não, tava em geral. No a dia pressão. Da eleição. Tava muito, o consórcio, muito apreensivo. O consórcio. Durante a apuração também. E conforme, né, a poeira vai baixando, a gente ouve aí, né, a sabedoria popular, né, na música brasileira, a gente levanta, sacode a poeira e se prepara para dar a volta por cima, né? Eu acho que o espírito é esse. Dar a volta por cima. Então, o mundo inteiro, porque o que acontece? Eu costumo acompanhar canal, assim, eu gosto dos canais argentinos, eu gosto de ver alguns canais da Europa, tal. E os Estados Unidos pouco fala do Brasil, mas a Europa fala um pouco mais, aqui a América do Sul também fala alguma coisa. Pelo que foi passado, porque o que vai para fora é o que o jornalista fala aqui. Sim. E todo mundo ficou muito assustado do Bolsonaro ter essa votação expressiva. Então eles falam, o que aconteceu com o Brasil? Porque até então não se passava que o Lula estava 10 pontos na frente, que o Lula ia ganhar no primeiro turno e tal. Todo mundo ficou muito assustado com isso. E acho que aqui também a esquerda ficou muito com essa votação, porque o cara fez de deputado, de senador, de governador. De governador. É impressionante. Bancada né? enorme, né? É impressionante. Mesmo com toda esse parecia um complô, né? Sim. Parecia um complô. Não, isso sem dúvida nenhuma, né? A gente já falou isso à exaustão, né? Quem é o candidato do sistema? Né, quem é que está apoiado aí pelos grandes grupos de mídia, pela elite do Poder Judiciário, enfim, por oligopólios, pelo sistema financeiro, eles já escolheram o seu candidato, né? E realmente é muito difícil fazer frente a anos de campanha de difamação e desinformação. Então isso mostra realmente a força, né, da candidatura à reeleição. Agora, no tocante às pesquisas, acho isso é muito importante falar. Falou igual o Bolsonaro. A gente no tocante, tá ok? No tocante às pesquisas, tá ok? Tá ok. Deixa aí, deixa meu menino. Pesquisas, é verdade, né? Ficar me apropriando das expressões. Tá ok? Tá ok? Bom, em relação às pesquisas, é muito importante frisar que a gente está diante de uma potencial fraude eleitoral, sabe, de natureza criminosa. E por que eu digo isso? Porque a amostragem utilizada pelas pesquisas, isso assim, eu sou um leigo em matemática, em estatística, em ciência social. Foca na economia. Foca na economia. Eu sou um leigo no assunto. E bastou uma análise superficial do perfil das amostras para eu detectar que havia uma distorção completa entre o que estava sendo usado como extrato, né, social, socioeconômico da população e o que estava sendo feito e a realidade dos fatos. Então, por exemplo, havia demografias, como por exemplo o público evangélico e protestante, que estava sendo absolutamente subestimado. Então eles estavam entrevistando 25% só de evangélicos, quando se sabe que eles já são aí 1/3 ou mais do eleitorado. Mas principalmente o corte de renda, Emílio. Então, mas eu acho que é o afegão médio. Não, mas então... O afegão médio, os cara não sacaram que o Brasil tem muito afegão médio. Tem muito afegão médio. Hoje o Brasil é um afegão médio. Eles estavam nas pesquisas considerando que a maior parcela da população estava com renda mensal familiar abaixo de 2 salários mínimos. Isso é uma falácia. Quando a gente pega a pesquisa de orçamento familiar de 2017, 2018 do IBGE... Ou seja, é um momento em que o Brasil está mal, na pior recessão da história da sua república, saindo aí do desastrado governo Dilma Rousseff. A gente vê um Brasil na seguinte situação: 23,8% dos lares, né, isso é bastante, gente, 23,8% dos lares com renda mensal familiar abaixo de 2 salários mínimos. Tá? Esse é o fato. Eles estavam considerando para IPEC, para Datafolha, às vezes 51%, 52%, até 56% das pessoas nessa faixa. Então, o que acontece? Manipulando a amostra, você compromete o resultado. E o mapa da fome, 33 milhões de fome? Isso daí não... Então, essa é outra... outra coisa. As duas maiores mentiras dessa eleição. Primeiro, que Lula foi absolvido, né? E é inocente. A segunda são os dados da fome. Os dados da fome também, por coincidência, são medidos por essa mesma pesquisa de orçamento familiar do IBGE. Quais são os números que a gente tem?
A gente tem que, quando o Lula chega no governo, Sami, você tinha aí nos 3 graus de insegurança alimentar 34% da população. Esse número, graças a Deus, cai para 22% em 2012. Ainda assim, havia 7 milhões de brasileiros passando fome no Brasil. Lula nunca acabou com a fome no Brasil. PT nunca acabou com a fome no Brasil. E fizeram pior. Eles entregam o Brasil em 2016, e isso foi medido pela POF de 2017 e 2018, eles entregam o Brasil com 36% de insegurança alimentar. Então, da mesma forma a Dilma, né? A Dilminha lá. A Dilma joga isso de herança maldita pro governo Temer e depois pro governo Bolsonaro. Não, mas ela já estava zoada. Muito. A Dilma, ela se reelegeu. Não sei se vocês Já não lembram, é foi. que a gente esquece. Quando Eu ela lembro. se reelegeu, ela já aumentou o gasolina. Foi quando os caras saíram na a economia rua. tava zoada, mas ainda não tinha abatido o desemprego. Ela tava estancando. Isso. Aí ela tirou dinheiro da educação, tirou dinheiro... Não, fez de tudo. Ali Foi a eleição agora, a economia veio depois. Então, mas isso E aí... Lembra, ele fala, vou fazer o diabo. A gente faz o diabo pra ganhar a eleição. Mas aquilo ali é engraçado que o povo esquece. Esqueceram aquilo ali, esqueceram esse negócio da Dilma. Só virou o Lula, aquele Lula paz e amor. Então, Emílio, eu acho que é menos um problema de esquecimento e mais um fenômeno psicológico que inclusive, eu já falei sobre isso, que é a nossa tendência, uma tendência humana a hiperdimensionar o problema do momento. Então, por exemplo, todo mundo aqui já enfrentou grandes adversidades na vida. Sim. Né? Só que a tendência que a gente tem, às vezes, é de maximizar os problemas atuais como se eles tivessem a mesma relevância de coisa muito mais difícil que a gente já enfrentou. Então, por exemplo, você pega a crise de 2015 e 2016, ela tinha uma característica perversa, que era o quê? Retração econômica. Então, a economia diminuiu 3,5% e depois 3,3% do PIB. Então, é um tombo de 7%. Sim, sem pandemia. Né? Sem pandemia, sem nada. E, além disso, o desemprego explodindo. Então, em 2 anos, foram extintos 2.800.000 postos de trabalho formal. O desemprego daquela época é maior do que o de hoje com a pandemia. Não tem o menor sentido. Bom, aí a crise de agora, e o Sami pode me corrigir se eu estiver errado, ela tem outro perfil. Por quê? Você vai ter um PIB estável, positivo, e você tem uma geração de emprego quase sem precedente. Então, mais de 1,5 milhão de empregos formais gerados esse ano, mais de 4,5 milhões no saldo desde 2019. Então, a crise que a gente está enfrentando agora, ela é bem menos pior aí para usar para usar a linguagem da velha imprensa. Então, quando a gente compara as coisas, é só questão de rememorar a população e colocar as coisas em perspectiva e em contexto para a gente não cair naquela falácia da falsa equivalência. Agora, posso falar uma coisa para você? Pode. Eu sou uma pessoa assim bem burra. Não, fala desculpa pra você. Vem com falsa modéstia. Não. Cadê o confete? Eu peço até desculpa pra vocês que Falso aqui na 9. mesa interromper tanto com burrice. Tá Mas bom. você sabe que eu acho uma grande sacanagem com o povo. Isso é em geral, no mundo inteiro. Todas as eleições hoje, elas são baseadas no medo da população. Ah, sim. Isso eu acho de uma crueldade com o ser humano. Coloca o cara em desespero. Eu acho uma puta de uma sacanagem o que os políticos estão fazendo. Isso não é aqui no Brasil, não. Não é o Brasil dividido. Isso é no mundo inteiro. Eu acho isso é perverso o cara usar um medo para ganhar voto. Eu acho uma sacanagem muito grande. Mas é um burro que falou, tá? O populismo ele tem essa natureza predatória mesmo, e ele vai em cima dos sentimentos menores mesmo. Ele vai no medo, no ressentimento, na inveja, né? Então, ele busca dividir para conquistar. Né? Ele causa cisânia. Até nessa linha, Coppola, eu queria te perguntar a respeito da notícia de hoje aqui. Partidos de direita elegem mais deputados federais negros que os de esquerda. Você vê. E é engraçado, porque... Não, mas isso é bigorna, né, bicho? Então, mas aí que tá, né? A narrativa, ela cai aí. Você percebe como a narrativa cai. Eu sou um cara razoavelmente bem informado. Eu não sabia dessa informação. Como não? Eu que trouxe aqui, viu? Você tá por fora, hein, Coppola? Porra, você já foi melhor, hein? Desculpa Ele falar roubou minha notícia, eu que trouxe. Desculpa falar assim. Eu não sou nem jornalista. Mas é nesse ponto, né? Porque a gente tá falando de medos guturais, né? Uma coisa visceral. E eles pregam muito esse negócio do fascismo, do autoritarismo, do racismo, da homofobia. É uma forma de demonizar a pessoa e tem ressonância. Porque totalmente. As pessoas, inclusive classe média alta, olham com esse nojo estético por conta disso, né? Total. E você vê, supostamente, as pessoas que elegeram essa bancada são os membros do Cuscuz Clã.
Né? Isso segundo, né, o líder nas pesquisas. Então, é muito clara essa ideia da política identitária, como muito bem colocou o Ciro Gomes quando foi brilhantemente entrevistado por Vossa Excelência. A ideia é a seguinte: por que ele fala que isso é uma baboseira? Porque ele entende que isso é simplesmente uma estratégia de esgarçar o tecido social para criar pequenas divisões e capitalizar em cima disso politicamente. Isso vem do quê? Da dialética marxista, lá atrás. Antes era o burguês e o proletariado. Isso. Né? Agora é o seguinte, a gente tem que sofisticar isso, porque todo mundo percebeu que economia não é um jogo de soma zero, e quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo, embora alguns surfem a onda. Mas então o que acontece? Precisamos dividir a sociedade. Muita coisa importada dos Estados Unidos, que não faz o menor sentido aqui. Sim. Então você vai tentar jogar, por exemplo, o negro contra o branco. Mas como é que você faz isso num país que tem, por exemplo, um cara que nem eu, que é bisneto de Índia, né? Neto de afrodescendente. Eu sou Arruda e Miranda, meu sobrenome, né? Então, português e espanhol. Chega no finalzinho lá vem o Coppola, inclusive minha avó fugindo do fascismo na Itália. Né? E aí você vai me rotular como? Vira-lata. Exatamente. Misturado, miscigenado. Então assim, você quer me rotular de alguma coisa, me rotula de brasileiro. Exato. Mas essas pautas são copiadas dos Estados Unidos. Então, mas muito é copiado. Não, esse negócio agora, até a dieta, eles se apropriam até da dieta. Sim. Eles vão colocar veganos contra... Então, mas isso aí, mas ô Copoleta, isso aí não pega no afegão médio. Não pega. Não pega. Não pega no afegão médio. O que pega no afegão médio? Não, então, mas isso, eu acho que isso faz a cabeça... Eu acho que isso faz a cabeça do formador de opinião, que a partir daí dissemina. Mas, Caio, eu ia perguntar exatamente disso aí, dessa questão do... que como a direita teve um voto mais expressivo, a direita tá se vendo no grupo trabalhador. Como você falou antigamente, a esquerda, ela detinha o poder do funcionário, né? O burguês contra o patrão. Agora mudou. Agora, você lembra do slogan, Alban? Quem bate cartão não vota patrão. Exatamente. A partir da causa operária. Aí eu te pergunto, por exemplo, se o Bolsonaro venceu, ele tem uma grande maioria ali no Congresso. Pra onde vai a pauta da esquerda? Porque essa questão de ser contra, como você mesmo disse, o modelo econômico, todo mundo já sabe como é que é o modelo econômico, o capitalismo e tal, que foi bom pra todo mundo. Não tem mais essa guerra de ser contra o patrão. A maioria das pessoas, elas têm a sua própria empresa, são pequenos, médios empresários. Pra onde a esquerda vai com essa pauta? O Lula, ele parece extremamente confuso com essa pauta. Ele fica meio avulso quando fala da classe média, da identidade, porque aí também vira aí que tá, né? Que também vira uma questão de elite. É uma pauta, porque é uma pauta artificial pra ele. Imagina o Lula querendo bancar o feministo. Sim. Que coisa ridícula. Você quer coisa mais absurda do que proibir a sua própria mulher de dar entrevista? Que é coisa mais machista que isso. Aí vem o presidente da República, num discurso acalorado, falar que a mulher dele caminha ao lado dele, às vezes à frente dele, e que ela é uma princesa. E aí você tem a velha imprensa distorcendo, né, dentro da lógica da pior interpretação possível e falando que isso é machismo, enquanto o PT está acionando o TSE para impedir que a primeira-dama participe, né, desse momento político tão importante. A primeira-dama que foi crucial, né, em trazer aí à tona a pauta, né, dos deficientes auditivos, que provocou uma verdadeira revolução na comunicação, né? São mais de 500 mil de pessoas com deficiência. Não, mas ali também é o Bolsonaro, porque as mulheres não gostam muito do Bolsonaro, não. Você acha? As mulheres não gostam muito do Bolsonaro, não. Bolsonaro não. Sabe quem não gosta dele? Fátima Bernardes. Tem umas que gostam. Não, tô falando que eu vi o post dela no Instagram do Lula esses dias. Tem umas que não gostam do Bolsonaro. Então o Bolsonaro, ele tentou ali fazer um negócio, porque ele quer voto. Sim. Ele quer voto. E a pecha, né? Da mulher, genocida, tem todo mas colocaram todas as pechas possíveis no Bolsonaro. Não sobrou nenhum. Pra ele perder no primeiro turno, que era uma chance. É isso. Era uma chance. A sensação é que eles fizeram um all-in, né? Fizeram um esquema, passaram o rodo ali na última semana, nos últimos 15 dias, passaram o rodo ali em geral, não deixaram o cara passar o 7 de setembro. Ele estava postando no 7 de setembro, não deixaram o 7 de setembro, não deixaram a mulher falar, não deixaram o cara mostrar lá que foi lá na Londres. Enterraram ele junto com a Rainha Elizabeth. Foi, lacraram. O STF. É o STF, não é? TSE. Não, TSE. O TSE. Eles que tem na sua composição 3 ministros do STF.
lá em Brasília, tem o mesmo caixão da Rainha Elizabeth, é de chumbo. Pois é, você não consegue abrir. Aquele caixão, se você pegar o Bolsonaro, tava a rainha lá, o cara falou, não, mas cabe é grande, não sei o que. Mete o Bolsonaro, tá lá enterrado. Você sabe o que é mais triste? Não passou nada. Ele ficou fazendo as motos. Ele ficou fazendo as motos sozinho. Essa estratégia é brilhante, inclusive, né? Porra. Porque eu viajei muito para Cuiabá, né, esse ano. É uma cidade que me acolheu muito bem, de braços abertos. E eu conversando com alguns amigos lá, eles falaram assim, Caio, a motociata aqui eram horas passando. E aí aquilo é uma realidade que se impõe. Né, você vê o apoio popular, é extremamente poderoso, né, do ponto de vista sensorial mesmo, porque visualmente é uma imagem muito forte, tem ruído, né, aquilo realmente causa impacto e é o que se chama, vamos dizer assim, é uma nova forma assim, de mídia que eles falam below the line, que não é aquela mídia tradicional e tal, que é presa à telinha. Mas só fazer uma consideração na sua pergunta, Alba, que é o seguinte, é impressionante como essa eleição ela foi privada da discussão de propostas. Sim. Ela é uma eleição eminentemente plebiscitária, na qual o que está em jogo é a figura do Bolsonaro. Você é contra ou a favor do Bolsonaro? O Lula não mobiliza mais ninguém. Nada. Ponto. Nada. Não mobiliza. Quem está mobilizando é o sistema. Sim. Lula não mobiliza mais ninguém e o retrato disso é a imagem do 1º de maio, né, o dia do trabalho, Exato. em que a rainha do axé deposta, porque a gente sabe que a rainha é Ivete, mas estava lá a Daniela Mercury, a rainha deposta do axé, Daniela Mercury, mais o Lula, não conseguiram juntar 3 mil pessoas no dia do trabalho. Então, assim... Não, mas não tem o sindicato mais, nem os carros. Eles davam lá, apartamento. É o que a gente tá falando, não mobiliza mais ninguém. Mas você é um cara que fura bolhas, acredito eu. Você vai no Rosewood, vai no Largo da Batata, e você conversa com a... O Rosewood está indo bem, Largo da Patota. Ele vai indo lá, cara. Gente, tá indo lá, Copoleta? Vai lá. Porra, puta elite, hein? Vocês estão na elite. Vai no outro, mas ele também frequenta o Largo da Batata. E o que a gente tá falando em furar bolha, narrativa, eu lembro que na outra eleição era o ele não, agora é o muda, vira voto, tem musiquinha e o caramba. Sim. O Bolsonaro precisa também furar a bolha dele. Qual que é a estratégia pro Bolsonaro furar a bolha? Para mim, isso daí é o mais importante. Você tocou no ponto mais importante. Essa eleição, ela tá na mão do eleitor do Bolsonaro, minha visão. Por quê? A depender da mera transferência de voto, né, somando os outros candidatos, vai dar aí 8%, a gente pode inferir, apesar do Lula estar muito perto do seu teto, porque ele já antecipou os votos de segundo turno, muitos votos de segundo turno, que derreteram a candidatura do Ciro Gomes. Apesar disso, se você pega aí 8%, é natural imaginar que pelo menos 1/4 desse eleitorado, uns 2%, faça a migração para o Lula. Isso, teoricamente, já bastaria aí para ele se eleger. Agora, como o Sami sempre coloca, a economia é notícia boa atrás de notícia boa toda semana. Então a gente já está aí, teve recorde de bolsa de valores, está tendo deflação. Tem deflação no diesel, no combustível, sabe? Então as pessoas elas vão percebendo isso. Tem mais uma parcela do Auxílio Brasil. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Opa! Vocês não estão. Vocês têm que ver. O quê, hein? Vocês têm que ver uma coisa, vocês não estão olhando. Olha ele aí. Samidana aqui está ao meu lado. Sou eu. Eu ia falar. Caladíssimo. Presta atenção, querido ouvinte. Conexões e tubos. Presta atenção. Essa eleição já foi. Essa eleição aí. O primeiro acabou. O primeiro turno, você tá falando. Zerou. Não tem. Agora zerou. Zerou. Primeiro turno. Porque o cara, ele tá. Não, tem 6 milhões de votos na frente, precisa de mais um. Não é essa conta. Existe uma máxima do mercado financeiro. Qual é a máxima? Desempenho passado não gera lucro futuro. Ou seja, é outra eleição. Outro jogo. É outra eleição. Desempenho passado não gera lucro futuro. Tô certo ou tô errado? Exatamente. Você não aprendeu na primeira aula, você aprendeu. Exatamente. Não, ququalquer fundo que você compra fala. Então, o histórico, então é o seguinte, se o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tá muito forte. Zerou o cronômetro. Porra, o Bolsonaro tava sozinho, cara. É o Brancaleone contra o Império Romano. Tá certo, porra. Vocês não viram o que foi a eleição? O Bolsonaro já conseguiu o primeiro milagre, ele engajou o Emílio. Não, mas não é engajar. Não é engajar, isso é fato. Pô, deixa eu falar, é fato. Cortes do eu não me apaixono politicamente por ninguém, eu acho tudo ruim. Você vê que era o Brancaleone e o Exército Romano. Era Globo, era o UOL, era Instituto de Pesquisa, era STF, era genocida. Aí ele foi lá com aquelas motinhas, ele só tinha as motos. Tava lá em Santos, tava com as motinhas. É uma resiliência. Aí você fala, opa, peraí, esse cara tá forte. Exatamente. Se ele acertar,
Minas. Então, era isso que eu queria perguntar. Acertou. Era isso que eu queria perguntar. Ele leva. Era isso que eu queria perguntar pro Caio Coppola, porque ele falou da transferência de voto dos outros candidatos, que é ridículo. Mas você acha que é fundamental o Zema hoje, como ele fez de manhã? Eu não tenho uma visão tão radical a ponto de achar que o segundo turno é uma nova eleição. Eu vejo que é, Coppola. Não, eu vejo como uma metáfora do um bebê. Deixa ele falar, Faustão. Chamou de fralda. Deixa o Faustão falar. Eleição. Não, a metáfora que eu visualizo é a metáfora do livro. Para mim, é como se o segundo turno fosse um novo capítulo, né? E aí, pra ficar aí nas frases, né? O passado é prólogo. Você tá igual o Ele Lula. É só Lula falou, é uma prorrogação. Não. Uma prorrogação que você tá jogando com o time cansado. Não, mas nenhum voto. Não, mas um novo capítulo novo capítulo é diferente. Zero. E aí, Coppola? Os caras diminuindo o voto. Deixa o Coppola responder. Vou dizer uma coisa pra você. Aí, Alvo. Cara que votou no Lula vai votar no Bolsonaro. Sim. E acabou de sair aqui, ó. Pode escrever. Pode escrever. Pode escrever aí agora. Mas PDT, olha só, calma aí, só antes, um breaking news aqui, o Delari mandou. PDT anuncia apoio à candidatura de Lula no segundo turno, segundo... Do Cirão, né? Do Ciro. PDT é um partido que saiu enfraquecido, né? Se juntar PSB e PDT, eles perderam 12 cadeiras. Tiraram né? tudo do Ciro. Mas o Ciro não falou nada. Posso falar? Conheço muito pedetista que não vai votar no Lula nem eu conheço também. Você é lá Eu também. Eu conheço. Mas deixa eu responder o que eu perguntei. Deixa eu fazer um break ou não? Faz um break. Você também tá muito metido, viu, Gordão? Você não deixa ninguém falar, Faustão. Lógico, pô. O cara é um entrevistador. Então, você pode se retirar. Quando você vai contar piada, eu te interrompo ou não? Aí, ó. Interrompe. Eu só aplaudo. Interrompe. Quando você conta piada, eu só aplaudo. Opa, você interrompe, mas muito. Vamos pro break, vai. Vamos fazer. Olha lá, quer chamar o break agora. Vai, eu vou chamar o break aqui. Então Faustão, vamos pro break aí pra rede. Daqui a pouco a gente volta pra rede e a gente continua aqui. Vai lá, Reginaldo. Show. Vai lá. Agora vamos lá. Vamos lá, Coppola. A questão era Show do bolão. que ele não deixou. Vai lá no bolão. Não permite. É humoristas com responsabilidade social. Agora é essa. Guarda Juju. O Coppola começou a responder. Não, porque eu acho que não é uma segunda. Não. Deixa ele responder. A respeito do Zema, que é fundamental. Porque a gente viu que o Zema foi no primeiro turno com 70 e alguns %. E muita gente, obviamente, a gente viu que não votou no Bolsonaro. E não tá sendo comentado, Morgado, que o Zema, ele aproveitou esse momento para já alinhar o PL e a base, né, do presidente Bolsonaro para a legislatura, né, na Assembleia de Minas Gerais. Sim. Isso foi muito pouco comentado. Então, não foi uma adesão incondicional, porque o Zema já estava fazendo um excelente papel divulgando a verdade. Sim. Então, falando aí da corrupção sistêmica e da incompetência crônica do PT no governo de Minas Gerais e do Brasil, produzindo a maior recessão que a gente já viu na história da República. Ele já estava fazendo esse papel. Agora, ele adere, né, ao projeto de reeleição, mas ele fez isso alinhado com as propostas do governo dele, porque ele sofreu muito, né, com dificuldades de negociação com o parlamento mineiro. Então, o interessante aqui para o povo de Minas Gerais saber é que esse alinhamento, né, que transcende agora até uma questão moral e uma questão ideológica entre essas duas lideranças, Zema e Bolsonaro, é um alinhamento que vai favorecer e muito o povo de Minas Gerais. Sim. A gente está falando de financiamento de grandes obras de infraestrutura. É verdade. O metrô de Belo Horizonte, as rodovias que precisam de melhorias, e eu fui conversar com o presidente Bolsonaro e isso vai ser melhoria para o povo de Minas Gerais. Cara, muito bom. Agora, tem uma questão que eu queria levantar também, Emílio. Pois não. Que tem a ver com a temperatura do ambiente nas famílias, amigos, trabalho. Tudo bem, Emílio. Eu enxergo que agora o discurso é muito mais de união e não mais usando uma retórica agressiva, até mesmo para virar, como o Emílio falou agora, virar voto petista. Porque quando você confronta alguém com a verdade, você não precisa ficar bravo, você não precisa ser agressivo. Não. Você pode ser muito ponderado e assertivo nas suas afirmações que você acaba convencendo a pessoa. Acho que o caminho seria esse, né? Inclusive para militância. Com certeza. Ontem todos nós, né, por causa da ressaca eleitoral, fomos beneficiados com audiência recorde aqui na Jovem Pan. O meu vídeo, em 15 horas, Emílio, juntando aí os canais de YouTube e rede social, ele teve 4,5 milhões de visualizações. Bastaria que cada pessoa que teve acesso a esse vídeo virasse um voto a favor do candidato da sua preferência
para ganhar as eleições. Mas não é assim, olha que coisa bonitão? maravilhosa. Não é assim também, né, bonitão? Um voto. Quer que o Aldi... voto. Não é assim também. Eu viro voto toda semana. Já virei o meu dessa semana, inclusive. Então, assim... Não é meu voto. É do relacionamento. E pesquisa... do círculo. E tem outra coisa, pesquisa também não funciona, porque tem gente que não quer falar. Tem gente que não quer falar em quem vai votar. Verdade. Existe uma teoria muito interessante que prega o oposto do que dizem os especialistas, que quando a pesquisa não é presencial, o resultado é mais fidedigno. Né? Existe um negócio... Na ligação, exatamente. Porque existe um negócio de... intimidar a pessoa. Não, viés de desejabilidade social que deixa a pessoa mais acuada na hora de responder. Então, sei lá, se o entrevistador tem um determinado perfil, né? Você vai falar assim, não vou dar uma resposta que vai contrariá-lo. Olha só que interessante. Boa. Então a pessoa acaba ficando mais retraída. Mas o ponto aqui, eu queria deixar uma nota de desagravo ao parlamentar que, na minha opinião, foi o maior prejudicado com essa história dessa fraude nas pesquisas eleitorais, que foi o deputado Paulo Eduardo Martins, que é autor de um projeto de lei magnífico chamado PEC Suprema. Procurem se informar sobre isso. Mas aí o Vila também tá chorando. Não, mas também... O Adrilho. Sabe votar direito. Tá tudo chorando. É o cachorro do Vila. Não, mas o Paulo Eduardo Martins, ele era candidato ao Senado, lá no Paraná. Hoje eles vão falar sobre isso. Ele aparecia lá com menos de 20%, e aí por uma questão de repente, de voto útil, esse tipo de coisa, os dois candidatos que estavam na frente, o Álvaro Dias e o Sérgio Moro, foram diretamente beneficiados. Bravata. A gente tá falando aí, Emílio, de uma diferença de 250 mil votos, 3%, pouca coisa. Então essa foi uma eleição que o Paulo Eduardo Martins provavelmente perdeu em razão das pesquisas. E era um excepcional parlamentar, um cara que o sistema conseguiu tirar a espada dele, e ele ia lá lutar o bom combate, principalmente contra os abusos do STF. Então eu deixo aqui a minha nota de desagravo a esse excepcional parlamentar, inclusive colega nosso, jornalista lá da Jovem Pan do Paraná, e que, enfim, que o exemplo dele sirva como materialização do absurdo que é essa manipulação de dados por parte dos institutos de pesquisa. Já nessa pauta... Então, mas sabe, se é isso mesmo, né? O Glenn, você viu o Glenn? Glenn tá o Coppola não é CNN. Não é Lembra CNN. do Glenn que vinha aqui? Você não é lembra? CNN. Não é CNN, Coppola. O Glenn falou hoje que disse que foi... Como é que é o Twitter dele? Glenn Greenwald. Glenn Greenwald. Ele fala que os institutos, eles perderam totalmente a credibilidade. Foi um complô, foi uma... Ele fala que houve, aparentemente, uma fraude com relação a isso. E ele fala, porque o ponto dele é importante que as empresas e institutos tenham credibilidade. Sim. Como o Emílio falou na segunda-feira, precisa de uma régua. Sim. A hora que você vê um consórcio de 14 entidades formadas com um propósito único específico, é óbvio que isso descredibiliza completamente as 14 entidades. Então a gente vai passar por um processo de depuração disso, né? E aí que entra a questão da CPI. Acho interessante a CPI sob essa ótica, né? Sem CPI. Sem CPI. Mas a gente estava nesse tema dos que não foram reeleitos. O que acontece é o seguinte, você vê que foi tão forte a campanha para derrubar o Bolsonaro, foi tão forte, mas tão forte, que se você pegar aí, o brasileiro hoje foi pra direita. É tudo que é governador, tudo que é senador, deputado pra caramba. O cara fez cento e não sei quantos lá. Foi tudo pra direita. O pensamento é a direita. Eles massacraram tanto genocida, aquela coisa toda, que ele não deu, ele não levou, ele levou todo mundo, menos ele. Por quê? Porque bateram tanto no Bolsonaro, aí que você vê que ele tá forte. Na pessoa física. Você entendeu? Eu não sei se vocês estão entendendo o meu pensamento. Ou eu sou muito burro. Não, na verdade Vocês querem que eu vá embora? Não, fica mais um pouco. O que você está descrevendo, Emílio, é um deslocamento, né, em sociologia política, que fala de deslocamento da janela de Overton. Então, o debate público, ele realmente se moveu mais para a direita. Então você vê hoje algumas manchetes, né, as que eu li, né, não tinha visto aquela, né, dos candidatos afrodescendentes, mas as manchetes que eu vi falavam assim: Lula tem que fazer agora acenos à centro-direita. Um candidato que em 2010 comemorava o fato de 2009 comemorava o fato de não haver
candidaturas, né, de centro-direita disputando as eleições presidenciais. Então, olha essa mudança. Mas aquele Lulinha Paz e Amor do Duda Mendonça, isso foi 2000, foi a primeira eleição, que ele veio com palitozinho, não sei o quê. Nunca existiu, né? Então, mas esse não cola mais, por quê? Porque agora já foi muito pra esquerda. Sim. Hoje quem tá mandando essas pautas é o partido da esquerda. Emílio, olha o exemplo disso. Ele não tem aborto. Boulos eleito com 1 milhão de votos, invasor de propriedade. Mas é lógico. O MST fez 6 cadeiras no parlamento. Mas o Boulos tem a representatividade. Pô, mas isso é uma loucura. MST é terrorismo. Não, pô. Claro que é. Ele fala pra MST é terrorismo. Aliás, eu tenho um dado para ilustrar essa radicalização a qual o Marcos se referiu, que é o seguinte, né? Quando você pega, por exemplo, agora eles estão organizados em federações, né? Então você tem a federação que é o PT, o PV e o PCdoB. Essa federação ganhou 12 deputados. Tá? Então isso daí é um crescimento na ordem de 15%. Tem uma outra federação, uma outra federação que é formada pelo PSOL e pela Rede. Que o crescimento foi muito mais expressivo, muito puxado por essa votação expressiva do Guilherme Boulos, né? Cara que despreza mesmo o cânone da propriedade privada. Eles vão sair de 10 para 14 deputados. Então é um crescimento de 40%. O que ocorreu foi o fenômeno com a desidratação da candidatura do Ciro. Você tem o PDT perdendo muita força, você tem o PSB perdendo força também. Então, no frigir dos ovos, o que o PDT e o PSB perderam compensa o que o PT ganhou. Exatamente. E fica a turma do PSOL. Mas você vê que esse discurso infantil, o discurso do PSOL é politicamente infantil. Né? É aquela coisa que capitaliza na rebeldia e no idealismo jovem, né? Em nome de uma igualdade artificial que com o amadurecimento papagaiada. Em outras palavras, você pagou o primeiro DARF e você já falou, opa, vai dormir. Mas o primeiro DARF da sua vida, você fala, vem que essa conversa de pra cima de mim, vai dormir. Muito bom. Você estava falando sobre, também tem um fato interessante, que quem não foi reeleito, que é o caso da Joyce e até do Frota. O Frota mandou um Lula livre, não sei se vocês viram. Olha o Lula livre. O Alexandre Frota, meu irmão. Aí, meteu um Lula livre. Vou votar no Lula novamente. E eu queria que você falasse desse fenômeno e como que você vê Sérgio Moro voltando. Olha, como já começando pelo final, né? Como eu já disse antes, eu lamento profundamente, né, que o deputado Paulo Eduardo Martins tenha sido tão prejudicado pelas projeções, né, dos institutos de pesquisa. É só por isso, né, a meu ver, que ele não está ocupando essa cadeira no Senado. Mas o prêmio de consolação é ter um inimigo, né, um adversário do lulopetismo, né, agora ocupando a cadeira, que é o caso do ex-juiz Sérgio Moro. O que nós esperamos é que ele tenha no Senado a mesma postura que ele teve na última semana de campanha e não no último ano. Boa. Pontuou. Que ele mudou de time, o Sérgio Moro, né? Na verdade, assim, você vê como ex-juiz, como ele ganhou reputação combatendo os excessos, os abusos e os crimes do lulopetismo. Quando ele vai se aventurar na seara política, aí ele começa a perder a mão. Então ele faz uma falsa equivalência moral entre as faltas do Bolsonaro e os crimes do PT. Ele vai literalmente entregar a própria campanha na mão de moleques, né? Ele vai fazer concessões aos abusos e excessos do Supremo Tribunal Federal, calando quando deveria ser um crítico vocal desse tipo de comportamento abusivo por parte das autoridades judiciais. Então, no final da campanha, ele retorna para a base dele. É quase como se ele tivesse ouvido o conselho do Mano Brown. E ele volta para a base. Volta para a base. E ele consegue essa votação expressiva. Eu desejo que ele tenha sucesso no Congresso, principalmente porque eu acho que vai ser um ávido combatente contra a corrupção, até porque quando era ministro da Justiça, o pacote anticrime que ele propôs era excepcional. Né? Foi completamente desmembrado, desfigurado, mutilado, em virtude do trabalho deletério do senhor Rodrigo Maia, que nem se aventurou a se candidatar. Sim, mas também queimaram muito o Moro, né? Tudo fácil. A política. Porque o ativismo. Aliás, parabéns também consignar aqui as congratulações, né, ao agora deputado eleito, senhor Deltan, procurador Deltan. O Dallagnol. Tava feliz lá, tava animado. Não é diferente. Vamos, o que mais? Vamos conversar aqui? Mais um convidado. O Coppola continua aqui com a gente. Podemos fazer um VTzinho para apresentar que audiência, hein? Que audiência.
audiência monstro, muita audiência. Boa, eu não gosto. Não? Aumenta a responsabilidade. Putz, tira um pouco da liberdade. A turma enche mais o saco, ele falou. Média. Puxa a média, é chato. Vamos apresentar o próximo bom é a convidado. média. É. Pois não, pode Vamos apresentar. Lá? Então vamos lá. Um VT para o nosso convidado, que ele é espetacular. Vai lá. No programa de hoje, teremos um convidado impávido e colosso. Sabe qual é a grande teoria que transforma a mente das pessoas e transforma as pessoas? Não. Então, pessoal, a gente já entra no nosso tema de hoje, tá bom? Ele é mestre e doutor em linguística, jornalista e escritor. É também pastor da igreja Bola de Neve e colunista da Gazeta do Povo. Você consegue entender o nível de doideira que é isso? Com vocês, pastor Daniel Lopes. Daniel Lopes! Tá aqui os livros, as publicações do Daniel Lopes, que veio conversar aqui. Tudo bem, Daniel? Prazer. Tranquilo? Fala pertinho do microfone. Prazer enorme estar com pra vocês gente ouvir aí. sua voz aí. Valeu. Pois não, quem quer fazer a primeira pergunta? O nosso conservador mora aqui, que é Superman. Conservador de aço. Isso, ele é o conservador das bombas. Eu queria dar continuidade E do também Botox. sobre aquela questão que a gente falou da responsabilização dos ministros num Senado renovado, 80% de senadores novos. A gente está falando de 22 senadores que não têm ações tramitando no Supremo Tribunal Federal. Qual que é a expectativa? E especialmente o Caio estava falando do Moro, né? Será que o Moro vai ser um dos senadores que vai atuar em prol da responsabilização de ministros que abusam do seu poder? Então, eu acho que vai depender de quem vai ganhar pro executivo. Porque se a gente tiver uma mudança aí, eu acho que vai perder o clima, né? A força popular. E eu acho que isso aí que vai ser o ponto. Eu acho que a gente vai ter 2 senados totalmente diferentes, dependendo do resultado aí do próximo dia 30 aí. Então, se o Bolsonaro continuar, talvez a galera venha com essa força, né? Aquele período mágico que eles falam dos primeiros meses e tal. Agora, se for outro resultado, eu acho que fica... Mesmo até alguns que a gente esperava que fosse um pouco mais combativo, talvez eles deem uma murchada também. Eu tenho essa E o Lula essa impressão. compra, o Lula sabe comprar, né? Então, a gente já sabe. e ainda coloca a 2. especialidade dele é distribuir caro. E ainda coloca mais 2. Claro, São lógico, 2 mundos. Antes do dia 30 não tem como responder isso. Perfeito. Depois do Aliás- dia 30 eu vou te falar, meu irmão, acho que vai fluir, ou então... Aliás, pegando uma carona aqui, Emílio, na tensão que essa pergunta desperta, né? Afinal de contas, são 2 indicações ao STF na próxima... no próximo mandato presidencial. Talvez até mais, né? Eu queria dizer que, para você, caro colega, que assim como eu ficou muito apreensivo, está apreensivo nessas eleições, você, como eu, já engordou uma arroba por causa né, das ameaças à democracia brasileira, eu recomendo que hoje você participe de uma data histórica, porque o canal do professor Daniel Lopes está com 999 mil inscritos. Essa é uma oportunidade incrível. Bateu, que droga. Então, já. Bom, 1 milhão isso aí. Então, 1 milhão e 1. Uma, 2. Então, só para justificar tudo isso. Então cancela sua sua inscrição e se inscreva de novo pra gente subir a nossa bola. Up, né? Mas é o seguinte. O canal do Daniel é um excelente lugar para você ir atrás de notícias e dados que você não encontra em outro lugar. Muitas informações que eu consigo levantar aí sobre economia, sobre notícias de mercado e tal, eu me informo no canal do Daniel. E eu queria só traçar um panorama pra gente, professor, em cima disso, assim, quais são as boas novas da economia que você acha que podem influenciar a opção do eleitor, especialmente do eleitor de classe média, o afegão médio, como o Emílio gosta de dizer, aí no próximo 30 de outubro? Então, a gente teve uma chegada de não sei quantos milhões de litros de diesel, né? Isso é fundamental, porque a redução de impostos, ela já tem um efeito cascata muito interessante, porque não é só a gasolina ficar mais barata. Se a gasolina ficar mais barata, fica mais barato para você transportar o produto. Aí ele chega mais barato vende mais. Vendendo mais, até é interessante isso, né? Apesar da redução de impostos, vai vender mais, vai aumentar a arrecadação. Um negócio que a galera não consegue entender. Como é que você reduz impostos e arrecada mais? É porque está vendendo mais, está mais barato, né? E isso faz com que o empresário aumente a margem de lucro. Ele consegue contratar mais. Contratando mais, reduz o desemprego. Reduzindo o desemprego, mais gente com dinheiro para comprar. Mais gente comprando, mais gente vendendo, mais gente contratando. E assim você vira o círculo da virtude, né? Sim. Então, assim, vira até quase aquela profecia autorrealizável, né? De banco vai quebrar. Não ia quebrar, mas você falou que vai quebrar. Quem acreditou, tirou o dinheiro, ele quebra. Agora você fala,
negócio está melhorando. Aí o cara acredita que vai melhorar, por isso que um dado importantíssimo, o Coppola, é a confiança do consumidor e a confiança do empresário e a confiança da indústria. E tá aumentando isso? Tá aumentando drasticamente. Então, quando aumenta, o que significa? Aquele dinheiro que estava ali guardado, entesourado, o cara joga para frente. Então ele vai contratar mais, já aumenta a projeção, ele vai comprar mais matéria-prima e aí vira um negócio, uma melhora sistêmica. Aumentou o nível de confiança do empresariado, aumentou o consumo das famílias, baixou o valor de cesta básica. Sim. Caiu o combustível, custo de vida caiu até para a de população de baixa renda também. Não, sim, o Sami fala todo dia que a economia está melhorando, só que o cara não vê. Porque é o seguinte, esse negócio... É um processo, né? A miséria, por exemplo, a Argentina, a gente estava conversando com o Segre aqui, ele falou o seguinte, a Argentina há 100 anos está andando para trás. É bravo. O Brasil há 30 está andando para trás. Mas nós vamos chegar lá, se a gente ficar 100 anos, a gente ficar... Você vai para a Argentina, na Argentina só tem 30% trabalhando. O resto é aposentadoria, é bolsa, não sei o quê. Só tem 30%. Custo, né? Então, quer dizer, não vira. Só que a gente vai... Você pode perceber, você vai ficando... Por exemplo, você ganhava um salário bom, né? Sim. Aí você assinava a Folha, o Estadão, exato. a Veja. Você tinha uma vodka, não era a Orloff, não. Era aquela que você toma lá. Como é que chama? Beluga é a Beluga. Belvedere. Aí você vai ficando Uma pobre. Grey Goose, não, mas tá é assim que funciona. Você vai Sim, ficando claro. pobre, você vai substituindo. Vai Aí pra você fala, vou tirar a Folha, não tem mais a Folha, a Veja, acabou. Sim. Canal, você já tira o HBO. Exato. Não tem o premium. Eu tô falando sério, Acho que você gosta menos da Disney, né? O socialismo é assim. A gente não vai perder, a gente não vai percebendo Sim. que a gente vai empobrecendo. Só que a gente vai empobrecendo Exato. aos poucos. E enriquecendo também. É igual o aos sapo ali na panela, né? Você gravou um vídeo muito bom falando isso em inglês se chama de point of no return, né? Que é aquele ponto em que não tem mais volta. Exato. Né? Isso aí é importantíssimo, porque a reflexão que eu propus é o seguinte. Você vê maneira de virar o jogo na Venezuela hoje? Pô, muito difícil, porque a população perdeu os meios de ação. Não tem autonomia, totalmente dependente, não tem equipamento de defesa, não tem informação também, né? Que no meio militar, onde eu atuei um pouquinho, depois se quiserem falar um pouco nisso, chama de ciclo UDA. Ciclo UDA é o seguinte, você tem que cada letra em inglês, mas em português é quase igual. Observar, se orientar, decidir e agir. Quando você quebra isso, o cara não consegue observar, não se orienta, não decide, não age, então ele está totalmente desprovido de meio de ação. Em algum momento na história recente da Venezuela, chegou um ponto que dava para reverter isso. Às vezes, de um mês ou um dia, eles passaram um ponto que não dava para voltar mais, que você não tem mais meio de reagir. Então, estamos nesse ponto. A gente tem que refletir sobre isso, porque o Emílio estava falando, você vai minguando e não percebe. Você não percebe. Sim, exatamente. É porque a gente se adapta. Sim. O Sami fala um negócio, porque ele fala o seguinte, enquanto você tem riqueza no teu país, Sim. Beleza. Sim. Beleza. Exato. A riqueza, ela faz com que você possa dividir o dinheiro do jeito que você fala, não, vou dividir, vou dar aqui e tal. O problema nosso é que a gente vai ficar velho. Sim. A gente já não tem mais juventude, não é aquele... né? Isso, não tem mais trabalhador jovem entrando no... Então, a molecada hoje vai pegar um país velho, Sim. pobre e socialista. Sim. Eles estão ferrados. Aí é complicado. Entendeu? Nós não, você já tá velho. Você já tem grisalhão. A gente já 40 anos com pinta de 140. Mas, professor, vou falar uma coisa. Eu sabia que eu não sei se eu falei besteira, professor, mas eu... Não, pô, que isso, pelo amor de Deus. Então, professor, eu sabia que você era bom, mas não sabia que você era tão bom. Que isso? Confesso. Você é muito bom. Surpreendentemente, você é melhor. A gente vê aqui. Aí eu tava dando uma folhadinha aqui no livro, A Beira do Abismo, e cheguei nessa página. Mark Zuckerberg contra o mundo. Sim. Fenomenal. Porque basicamente o Mark Zuckerberg tem o monopólio das redes sociais. Exato. E o que a gente mais fala sobre isso é sobre a liberdade. Ele é dono do Instagram, Facebook, tudo isso. Exato. E aí me vem a pandemia cibernética. Exato. Queria que você falasse sobre. Então, isso entra naquela categoria aí do livro de você perceber que um dos maiores poderes que o homem buscou na história é prever o futuro. O cara prevê o futuro, ele tem dinheiro e poder, né? O mercado financeiro está sempre tentando se antecipar, meio militar também. Então, uma série de coisas que aconteceram e nos pegaram de surpresa foram anunciadas, às vezes 5 anos antes. 5 anos antes da pandemia, o Bill Gates está falando, vai ter uma pandemia. Ninguém deu ouvido. Em outubro de 2019... Mas também não adianta, né? Não adianta você ficar 5 anos... Ai, meu Deus! Virar uma pandemia! Ficar com máscara. Porra, foi bom assim. Chegou Chega de uma já vez. chegou de uma vez, já varreu. Opa, não, pelo mas amor quando de chegou Deus. também... O que ele fala é calcular risco, né? Sim. Mais ou menos isso.
Mas assim, você vê, em outubro de 2019 teve um evento na Universidade Johns Hopkins, né? É estranho mesmo, né? Johns, tem um S, né? Johns Hopkins. E que é especializado na área médica, né? Com patrocínio da Fundação Bill e Melinda Gates em outubro de 2019. Ou seja, 1 mês antes ou 2 meses antes de começar a pandemia na China. Ex-mulher do Bill. Sim, do Bill Gates. Bora, Bill! Eles fizeram uma simulação do que aconteceria se tivesse uma pandemia mundial causada pelo coronavírus. Aí lá 2 meses depois aconteceu. Ou seja, eu cheguei ao ponto de, analisando tudo que está sendo falado no mundo, que se você acompanhar certos caras, você se antecipa. E aí, na verdade, é isso que eu trago no livro. Depois que começou a pandemia, né, aqui no Brasil começou, eu lembro exatamente, dia 27 de fevereiro foi o primeiro caso, de 2020. Em abril, o Bill Gates já estava falando da segunda pandemia. Aí tá tudo no livro, as datas e tal, os links até. Ele começou a falar, não, a pandemia 1 foi espontânea, a pandemia 2 vai ser um atentado terrorista. Que eles vão usar um agente muito mais letal, talvez com 50% de letalidade. Ou seja, pegou, já tá com meio pé na cova já. E aí, eu olhei, achei muito estranho, falei, a 1 tá começando, o cara tá falando da 2 já. E como ele falou em 2015 e aconteceu em 2019, 20, eu já falei, opa, agora eu vou escutar o que esse cara tá falando. E aí, em março de 2021, no ano seguinte, ele começou a falar que poderia ser uma varíola. Aí, em novembro de 2021, acho que é NIT, acho que é National... é uma empresa tipo um conselho de pesquisas nucleares, né? Nuclear Initiative, alguma coisa assim. Que é do Ted Turner, que é fundador da CNN americana. Ele falou, esse instituto, NT, organizou também um evento de simulação, simulando isso em novembro de 2021. Uma outra pandemia global de varíola do macaco, novembro de 2021. Especulando que aconteceria dentro da simulação, começaria em 5 de junho de 2022. Caraca. Aí você fala, pô... mas zoonose sempre teve, sempre existiu. Mas não pegou essa, graças a Deus. Graças a Deus. Mas, pô, sempre aconteceu isso. Qual que é a próxima? Um monte. É que essa aí... É que essa aí... Essa aí foi uma... Eu acho que foi aquele instituto... Como é que chama aquele instituto? Imperial College? O Imperial College. Imperial Esse que deixou todo mundo louco, porque ele fez aquela projeção... 3 milhões. Que a gente tava aqui, lembra lá que... A galera ficou neurótica. Aí falava assim, você ligava a empresa, você ligava a televisão. Por isso que o problema também é o que a gente divulga. Lógico. O que a gente divulga também é muito importante. Sim. Porque você ligava a televisão, o cara falava o seguinte, olha, teremos corpos no chão, o exército vai ter que retirar corpos. Você já imaginou aquela pior... A galera já... Pior fotografia de valas abertas. Exatamente. No cemitério. O cenário era de um caos que a gente ia ter, que a gente assiste em Hollywood. Até baixa imunidade, né? O cara ficar desesperado. Então ficou todo mundo louco pela... O embaixador extraoficial do Imperial College aqui no Brasil, né? Um cientista de YouTube chegou a falar em 3 milhões de mortes. Até agosto. Nossa, em 2020. Até agosto de 2020. Então ficou todo mundo assustadíssimo. Então, só para responder o meu xará aí, o Fórum Econômico Mundial também tem soltado um monte, né? Tipo aquela de 2030 de você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Se você quiser, vai ser entregue na porta da tua casa por um drone. Que eu tô vendo esse cenário acontecendo, vindo devagarinho, a gente não tá percebendo. É o que eu tento mostrar no livro. Se prepara porque a conversa é essa. A ideia é, eles estão observando uma quebradeira geral no mundo, uma transferência de renda da classe média para os poderosos e o mundo inteiro dependendo de uma migalhinha do Estado, né? Então o cara não vai ter nada, vai ser pago com moeda digital, não Bitcoin, que é descentralizado, mas CBDC, as Central Bank Digital Currency, né? As moedas centralizadas, e o cara vai ficar na mãozinha do Estado. Então devagarinho a gente está vendo o Estado ficando gigante, a população global perdendo meios de ação, ficando ali comendo na mãozinha. Uma das próximas coisas que ainda não aconteceram a nível global é essa pandemia cibernética, que eles fizeram uma simulação também em 2020. Aí foi fora... apagão, né? O apagão. Foi Fórum Econômico Mundial, lá com o Klaus Schwab, aquela equipe lá. Fizeram um evento chamado Cyber Polygon, polígono cibernético, dizendo que uma pandemia cibernética seria muito mais prejudicial, até em termos de perda de vida humana, do que a pandemia que a gente teve. E, professor, de acho que é importante nesse ponto ressaltar que as únicas pessoas que lutam contra esse tipo de controle e dominação são as pessoas hoje consideradas pela imprensa como ultranacionalistas, ultraconservadores e por aí vai, né? Perfeito. E elas acabam sofrendo um ataque sistêmico
também em razão disso, né? A defesa da liberdade contra esse monopólio estatal da sua vida. Exatamente. Não, mas isso aí são cenários, né? Não vem não. Também ele tá dando um cenário. Não quer dizer que vai ser assim. Não, mas o liberal... cenário. Não. Você fala, pô, não, mas o que eu tô falando é, o liberal é o que defende. Você tava falando agora sobre valores nacionais. Nós aplaudimos você. Só que o pessoal já começa a configurar isso como uma maneira de falar, olha... Mas, Emílio, assim como a gente pôde se preparar no Brasil, porque a crise sanitária começou lá no Oriente, deu tempo da gente... olha o que está acontecendo na Europa. A quebradeira geral. Né? Banco gigantesco aí com possibilidade de quebrar, empresas poderosas. Isso aí vai gerar o quê? A estatização das empresas. A Alemanha já está estatizando um monte de coisa, que é o sonho do Carlinhos Marcos, né? Como eu chamo, Karl Marx. Carlinhos está mantendo... Não acho que não, acho que não. Eu acho isso aí tá com muito medo aqui também. Não, mas é uma tendência... O professor veio tacar medo aqui na população também. Eu não vou falar do Putin e do Olavo de Carvalho. Eu acho importante... Emílio, ele tá falando sobre o que tá em jogo. É o que tá em jogo. É o que tá em jogo. Obrigado. Mas tá no jogo, Emílio. Ele é o super-homem, ele salvou. A mensagem é essa. A mensagem é essa. Isso tá em jogo. Se você coloca um socialista pra coordenar o seu país, isso entra no jogo. Não é medo, galera. Vamos brincar direito aí, né? Porque, sim. Mas então, o socialismo, ele funciona, ele é muito bonito quando tem dinheiro. Exato, Quando você não tem dinheiro, ele não funciona. É só você olhar na tua casa. Se a tua mulher provavelmente não manda, você não manda nada na sua casa. Nem a ração. Então é onde tem dinheiro. É igual os caras falar, a Suécia é socialista. Fala, não, eles têm dinheiro sobrando pra ficar brincando de socialista. Na hora que acabar, eles vão parar de brincar, né? Não, mas tem um contraste muito grande, Emílio, assim, porque eu comecei a ler a obra, obrigado, aliás, por ter mandado lá com a dedicatória. Eu comecei a ler os primeiros, e realmente, o assunto de geopolítica, ele te causa muita apreensão. Porque são questões gigantescas. Aqui no Brasil, a gente está nos primeiros passos. A gente tem que, primeiro, não entregar, né, não retornar uma quadrilha à cena do crime. Esse é o primeiro obstáculo. Depois vamos pensar na geopolítica. Mas no canal, né, do Daniel, que é até por isso que eu assiduamente, né, assisto aí aos seus vídeos, a mensagem é essencialmente positiva, é uma mensagem de serenidade. E você, como doutor em linguística, eu queria que você comentasse um pouco do poder da palavra. Perfeito. E como ela é empregada, das expressões e do impacto das boas novas, que é um negócio que eu praticamente só vejo no seu canal. Excelente, Caio, obrigado. Então, como eu venho dessa área da linguística, né, sou professor nessa área, com doutorado e tudo, na retórica, a gente aprende. Retórica é a arte do convencimento. Como é que você enrola os outros e tal? Ou convence o cara com uma coisa boa. É o somebody. É a arte do somebody love. Então, o Aristóteles é o padrão, né? E o Aristóteles, na arte retórica dele, ele fala, para convencer tem 3 esquemas. Primeiro, o que você está falando, que é o logos, que é a estrutura lógica. Logos. O pathos, que é mexer com as emoções da plateia. Por isso você estava falando, né, Emílio, do medo, a galera usando o medo para... Sacanagem. Isso é o pathos. Pathos no sentido de sensibilidade, né? Tipo, paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo, né? Pathos é paixão e tal. E o terceiro é o ethos. O ethos é como você investe na tua imagem. Então, o convencimento são 3 coisas. Como eu apareço, né? Pô, eu botei um blazer maravilhoso, para os caras acharem que eu sou sério. Tô me segurando a beça pra não falar bobagem, que eu sou o Alba aí, a galera todos segurando pra não contar piada sem graça. Então, primeiro a imagem, né? O cara, pô, sou professor. Elegante. Segundo, mexer com as emoções dos caras. O que eles gostam? Esse cara aqui gosta de música tal. Vou usar esse cantor que ele ama pra puxar. Boa. Então, mexer com as emoções. E o logos, que é a estrutura lógica, o discurso que eu vou falar. Então, Caio, quando eu olho qualquer discurso político, qualquer estratégia de propaganda, eu tô sempre olhando esses critérios. Como é que o cara tá mobilizando a imagem dele, o convencimento usando as emoções e a estrutura lógica. Vou dar um exemplo tosco. Propaganda de pasta de dente. Aí tá lá, não aparece a pasta de dente, não tem escova, ninguém escovando dente, o maluco andando de jet ski. Você fala, pô, o que tem a ver a pasta de dente, o cara andando de jet ski? O que eles estão passando cara, não importa se a nossa pasta de dente é boa ou não. Se você usar a nossa pasta, você vai ficar rico e vai pegar essas mulheres maravilhosas. Entendeu? Então, tá mobilizando as emoções e o discurso é totalmente descolado da realidade. Porque no fim, tudo é poder e dinheiro. Sim, no final, todas as contas para poder e dinheiro, a ideologia. Sim. Brasília tem 2 portas, eu sempre falo aqui. Tem a porta da ideologia e da verba. Quando a verba entra, ela sai na outra porta.
Só que é escrito pequenininho na porta. Arial Só 8. quem tá lá, quem tá no esquema sabe. Exato. Então ela entra, o cara fala, ô, quem tá ali? Ó? Aquela porta é da verba. Ninguém sabe onde é. Aí a ideologia sai pra lá. Professor, muito obrigado. Tá aqui um papo muito bom. Muito bom, Espero que você Lino. volte aqui, ó. Muito legal. Tá aqui, ó, pra você. O Instagram dele é Daniel.Lopes. Isso. YouTube Daniel Lopes, à beira do abismo. Emílio, Tá aqui o Mano de só Olhos sobrevivendo. um detalhezinho, desculpa interromper. A gente tem um lançamento presencial quinta-feira, lá na Igreja Bola de Neve sede, que é na Rua Clélia, 1517, às 8 da noite. Beleza. Aí vai ter uma palestra. Na Lapa, Vila Romana. Na Lapa ali, estão Perto convidados. do Habib's e da Rua Aurélia. Exatamente a Lapa, ali. Beleza. Estão convidados. Muito obrigado, meu querido Copoleta. Obrigado por você ter vindo Valeu, aqui, Emílio. Uma participação satisfação sempre. especial. Meu filho. Você muito bacana. Aliás, hoje, aproveitando que você está aqui, Copoleta, eu sei que você gosta de textos maravilhosos. Gosto. Hoje é o dia de São Francisco de Assis. Verdade. Maravilhoso. Não é? né? Que tem uma das orações mais lindas É de bonito todos os mesmo. tempos. Que é aquela oração, ele era dos animais, tal, isso aqui. Olha como é bonito o texto dessa oração da paz do São Francisco de Assis. A gente quer render aqui, fazer aqui, abençoar, né? Bonito. Todos os animais, inclusive os que votaram no PT. A gente gostaria. Olha que bonito, olha que bonito, olha que bonito. Não, falando sério, falando sério. Preste atenção. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Que mais? Compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando o que se recebe, perdoando o que é perdoado e morrendo o que se vive para a vida eterna. Bonito. Bom, até me emocionei agora. É bonito, né? Bonito isso aqui, né? Bonito. Oração da paz aí para todos os nossos ouvintes aí, este momento bacana. Bonito, né, Zuzu? E amanhã é Yom Kippur, e amanhã você vem. Ratimatová, não vem. Amanhã você vem e nós vamos comer feijoada na Dilma. Vou rezar por Feijoada magra. Amanhã não, feijoada magra. Amanhã, Vamos quebrar 25 uma horas de tradição. jejum, Nós vamos começa quebrar a às tradição. 5h47. Muito bem, é isso. Tem segredos na vida. É isso. Você sabe, Emílio? Qual que é o segredo? Tá, eu Uma sei. noite